A gente vê no final que acaba o cursinho, eles não querem ir embora. Essa é a parte mais legal de todas. Não querem ir embora. Querem eles saem de lá, e se não passar, vai baixar a autoestima do meu filho. Não tem disso. A criança que passa pelo cursinho, ela sai de lá com uma autoestima lá em cima, porque qualquer escola que ela for, ela vai dar show. Vai sobrar. Isso é verdade. E ela também fica com uma base tão boa na matemática e no português que, por exemplo, eu tenho prima que usou pra passar no Cefet, no Coltec, fala, nossa, ainda bem que eu fiz tríade. Não passou no colégio militar, mas ficou com uma base de português e matemática. Muito bom, que são as matérias que a gente leva pro resto da vida, né, gente? Exatamente. E é o que a gente tá falando, a escola não faz isso porque é desagradável, né? Você tem que comprar briga com o pai, com a mãe, é um processo difícil. Mas no final das contas, a gente vê onde que eles podem chegar, né? Sim. Eu estava conversando com um aluno de nono ano, ele fez sexto ano com a gente, não foi aprovado e agora vai fazer pro nono. E aí ele comentando lá que a Jane... A ver história. Ele falando que durante a preparação dele, ele fez mais de 50 redações com temas diferentes. Mais de 50 redações. E uma delas... Um único tema, ele repetiu quase 30 vezes. Refaça. Tava lá no caderno. Refaça. Ele falando que um dia a Jane fez ele refazer uma redação com uma vírgula, que estava errada. Ele falou, você vai fazer a redação toda de novo. Então, você imagina, a maioria dos alunos, quando estão no terceiro ano do ensino médio e vão fazer um pré-vestibular, eles começam a treinar redação naquele ano. E fazem, sei lá, míseras 10 redações, 10 temas diferentes. E, obviamente, não repetem cada tema com esse nível de intensidade. Então, você tem um aluno ali de 17, 18 anos, às vezes, que nunca fez redação na vida. Ao passo que nossos alunos de 10 anos de idade, como o Gustavo, fizeram 50 temas diferentes. Se for somar, eles fizeram quase 100 redações ao longo do ano. Obviamente, esse aluno é mais preparado do que o outro. E ninguém morre, né, Aline? Igual você mesmo falou. Pelo contrário, eles não só não morrem, como eles aprendem a escrever. E eles se sentem empoderados, né? Eles ficam crianças felizes. É isso que a gente vê mesmo. Quem não passa, porque... Eu falava assim no final do ano, meu Deus, como é que eu vou rezar? Porque esses meninos todos merecem passar, tinha que ter vaga pra todo mundo, né? E só que as crianças que não passam ficam felizes. Gustavo recebeu muita ligação. Gustavo, tô muito feliz por você mesmo tendo entrado com uma nota menor do que a nota de corte. Achei aquilo fantástico. Falei, gente, a criança é linda, né? Assim, é uma alma. Você tá falando um negócio interessante. Normalmente, os pais ficam, meu filho vai ficar mal se não passar no colégio. Quem fica mal são os pais. E passam esse sentimento para os filhos. Porque a criança, ela vibra. Em qualquer circunstância, seja na aprovação ou na reprovação, mas vibra pelo outro também. Né? Isso é interessante. Desculpe ter te cortado. Não, é isso mesmo. A gente recebeu ligações que eu nem imaginava, de coleguinha de sala. Fulano que dá parabéns pro Gustavo. As crianças ficaram felizes. E assim, também sei de crianças que saíram, foram para outra escola, escolas boas, e dão conta, e dão show, e passa com 100. Matemática, sabe? Então assim, é muito bom. Não tem perda, né? Quando eu entrei, meu primo falou, olha, minha filha é muito inteligente, ela é mesmo. Ela acabou de passar em medicina na Federal, direto. E ele falou pra mim, Aline, o processo da tríade não tem perda. Não tem perda. Se não passar, só tem ganho. Só tem ganho. São 9 meses muito corridos, muito difíceis. Gustavo, no final, falava, eu não vou no aniversário, mãe, de fulano. Porque eu tenho que estudar. Mas passou e hoje ele vai, né, Jane? Então, assim, o processo realmente só tem ganho, vocês estão de parabéns. Eu acho que outra coisa que é muito significativa também é justamente essa autonomia que eles desenvolvem ao longo do processo. A gente escuta muito isso que você falou aqui agora. O pai e a mãe que viram e falam, relaxa um pouquinho aqui e vai jogar videogame. O Gustavo falou, não. O Gustavo não, o aluno fala, não vou. A Jane falou que é sem tela durante esse período. Ô, Gustavo, meu filho, vê um vídeo, alguma coisa, joga um pouquinho. Não, mãe, a Jane falou que a gente esquece tudo, você tá doido.
E aqui, quem manda na casa da gente é a Jane, tá? Depois que eles entram pra tríade, ela manda num monte de casa por aí. Eu já escutei isso antes também. É o que a Jane fala. Já aconteceu depois da prova, no último dia de prova, quando eram 2 dias, terminou a prova de português, o pai chegou pra mim, eu despedindo, né? Achei que ele estava indo embora, ele disse, não, eu quero conversar com você. Aqui, você me devolve meu filho a partir de hoje? Eu falo, agora quem manda lá em casa sou eu. Agora quem manda lá em casa sou eu, exatamente. Gustavo, depois que acabou o cursinho, aquelas 3 apostilas, não deixou eu jogar fora, não. E ele, todos os dias, ele abria a apostila um pouquinho, tinha matar a saudade do cursinho. Olha só! Eu queria ir pra sala. Realmente, assim, né? É muito bom, gente. É uma marca muito positiva, né? Esse gosto pelo estudo. Eu acho que os meninos, quando a gente vê esses que odeiam matemática, odeiam português, isso não é algo natural deles. Ninguém nasce odiando matemática e português. Isso normalmente foi algo adquirido. Então, você se depara com uma dificuldade, principalmente a matemática, né, Jane? A matemática tem muito disso. Você se depara com uma dificuldade e ao invés daquela dificuldade ser tratada como algo a ser superado, como algo a ser transpassado, é tratado como um bicho de 7 cabeças. E muitas vezes a escola coloca isso como algo realmente muito difícil, e é interessante impossível. a fala de muitos professores. Estudar não é fácil. Estudar é um processo como qualquer outro, como trabalho, como, sei lá, você só tem que se habituar. A partir do momento que você criou o hábito, vai. Eu acho muito interessante como as pessoas conseguem fazer uma inferência lógica entre esforço, desempenho e ganho no esporte e não conseguem fazer essa inferência no estudo. Muito bom. Não, o estudo não é para ser, às vezes, divertido. Muitas vezes é legal, mas muitas vezes ele é penoso. A Aline deu exemplo aí das lágrimas no inicinho. Como tudo que você começa, né, um processo novo é difícil no início. E depois a gente vai vendo que fica um processo bom, gostoso, divertido, assim como o esporte, inclusive. E os resultados vêm, né, Aline? Sim, gente, não tem nada melhor do que eu conhecer, saber. Você tá numa roda, você saber discursar sobre um assunto. Então, conhecimento é sempre muito bom, né? E só o estudo que vai fornecer isso pra gente. Exatamente. Né? Não vem por osmose, né? Não. Não, é com muito suor. Como tudo que é bom na vida, tudo né? Tudo que vale a pena. Tudo que vale a pena é difícil mesmo de viver. Eu acho que a grande média das pessoas, às vezes, não faz esse raciocínio claro, mas tem uma certa sensação que o conhecimento, que a capacidade técnica na matemática, no português, nas ciências, vem do céu. Que a pessoa nasceu assim, que o Einstein, ele nasceu Einstein e pronto, acabou. E a pessoa se esquece que, como que você diz, tudo que vale a pena na vida de verdade envolve esforço. Envolve dedicação. Envolve, inclusive, se abster de alguns prazeres momentâneos, né? Com certeza. A gente vê muito isso nesses 9 meses de curso, que não só o aluno, mas a família abre mão de muita coisa. Eu não sei como é que foi lá para vocês, Aline, mas a gente escuta muito isso. Eu deixei de ir na festa da minha tia, eu deixei de fazer determinada coisa. Foi um processo difícil, mas o resultado veio e valeu muito a pena. Eu tava com a viagem comprada, né, Jane? Aí não sabia marcar a prova no dia que a gente estaria voltando de viagem. Aí eu falei, Gustavo, e agora? Porque ele não tava com uma média tão alta, assim. Ele tava ainda oscilando muito nas notas, né? Ele falou, você tá doida, mãe? Eu não vou viajar de jeito nenhum. E aí a gente não viajou, era uma turma grande, o pessoal foi sem nós. E aí eu falei, então tá, então depois que passar a prova nós vamos, né? E vocês fizeram essa viagem depois? Fizemos. Eu consegui remarcar tudo, graças a Deus. Mas a gente abriu mão de muita coisa, né? E valeu Mas são a pena? 9 meses, passa, tem valido muito a pena. Né? Realmente a escola, assim, a gente tá lá no cursinho, vocês vão falando pra gente. Aí os meninos, a gente começa a sonhar com aquilo, né? Mas quando a gente entra na escola, a escola tem muito mais pra oferecer. Sim. Né, Jane? Tantos esportes, gente, é muita coisa, assim, né? E um acompanhamento muito de perto. Eu já passei uma situação com o Gustavo na escola, que não precisa ser citada, mas a escola, assim, me acolheu de uma forma. Eu acho que eles foram mais precisos do que eu ali, né, na situação, você tá entendendo? Então, é muito bom você saber que seu filho realmente tá bem olhado,
que ele tá bem instruído, né? Que as pessoas estão ali trabalhando pro crescimento real dele, não é só ir lá na escola fazer uma prova e aquela uma coisa com objetivo, né? Do menino chegar em algum lugar. Ele não é só um número, né? Ele é um indivíduo mesmo. Isso, né? E eu tô muito feliz, valeu muito a pena, e valeu a pena pra ele, né, que mexeu com a autoestima dele, que, né, os autistas, eu não sei se é o seu caso, tem autoestima muito baixa por natureza, então assim, graças a Deus tá sendo ótimo. E eu imagino que o sonho de todo pai, de toda mãe é proporcionar o melhor pro filho, independente da área que seja. Claro. Em termos de escola, eu acho que você tá bem assistida, né? Tô bem assistida. E volta aqui no cursinho, que desculpa, já. Não, pode falar. Que eu falo assim, caso eu tenho uma menina mais nova, né? E ela fala assim pra mim, mãe, eu não vou querer ir pra essa escola. É muito difícil, porque ela via o irmão naquela luta, né? E aí eu falo, você não precisa de ir pra escola, mas o cursinho você vai fazer. Porque aí na esperança de chegar lá e ela mudar, também né? começar a mal. Ser levada, né? E eu falo pra todas as mães da escola, aí meu marido fica assim, ai, todo mundo resolve colocar o menino lá no cursinho, você tá só arrumando concorrente pra ela. Porque eu falo, gente, é assim, é muito importante a base de português e matemática pra tranquilizar a gente. O menino depois ele vai, porque quem sabe português e matemática consegue se virar no resto. Verdade. Com certeza, sem dúvida. Então é realmente um cursinho fenomenal. Acho que vocês deviam ir pra escola grande, ter muitos alunos e trabalhar essa base mesmo, que é o que falta, né, Yuri? Porque às vezes a gente chega lá, vai prestar um vestibular. Gente, eu estudei na escola pública. Eu não tinha visto geometria na minha vida. Nunca. Quando eu cheguei no cursinho, eu tomei um baque. O que é isso? Então assim, né, a base de português e matemática, eu acho que é um direcionamento muito importante que os pais podem oferecer para os filhos. Sem dúvida. Através da tríade.